Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando nessa sexta-feira com muita alegria, como sempre, né? Ainda mais na sexta-feira, com gratidão a Deus, nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Que Deus te inspire, te ilumine, sempre te abençoe, abraçando com muito carinho, né, o seu coração, é que você se sinta cada vez mais em paz, com certeza se sinta cada vez muito mais feliz. E, claro, possa compartilhar esse lindo estado de espírito. Meus amigos, uma pergunta importantíssima. Você está no clube, né, daquelas pessoas que sempre vê o defeito no outro, o equívoco, né, ainda faz questão de deixar ele em evidência, ou você está no outro time, o das pessoas que aprenderam a compreender quem erra e valorizar os seus acertos? Como é que isso funciona hoje para você? Por exemplo, na relação que você tem dentro de casa, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, na relação com os amigos, o que fica mais em evidência ainda na sua alma? Você superdimensiona o erro ou você valoriza o acerto? Ou será que é uma outra relação? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Tem uma história para ilustrar, dessas histórias interessantes, né, que fica rodando pela internet, que eu queria compartilhar com vocês. A história conta que um professor de matemática quis fazer uma experiência com seus alunos. O que foi que ele fez? Antes dos alunos entrarem em sala, ele foi até o quadro e escreveu a tabuada de 9 e colocou 9 vezes 1, 7. 9 vezes 2, 18. Quer dizer, já começou errando, né? 9 vezes 1 é 9, não é 7. Mas ele deixou lá, propositalmente, o erro da primeira afirmação. E ele colocou a tabuada de 9 todinha até 9 vezes 10, 90. Então ele tinha um erro, que era o primeiro, e 9 acertos. E esperou para ver o que ia acontecer. Escreveu uma cartinha, colocou do extremo oposto da mesa dele, dizendo: se eu pegar essa carta e mostrar para vocês, alunos, é porque vocês estão me criticando exatamente pelo erro que eu cometi de maneira deliberada. E assim aconteceu. Escreveu a cartinha, deixou em cima de uma espécie de estante e esperou os alunos entrarem. Meus amigos, quando os alunos entraram, não deu outra, né? Começaram a criticar, um cutucava o outro. Gente, olha só que erro horroroso que o professor fez, que coisa feia. Professor de matemática errando tabuada de 9. Né? E as pessoas começaram a falar. E ele quietinho, caladinho, né? Cabeça baixa, fingindo que estava corrigindo alguma prova, alguma coisa. Foi ouvindo aquilo. Foi quando ele parou e aí ele chamou a atenção dos alunos, né? Pegou a cartinha que ele mesmo tinha escrito, mostrou para provar que era uma experiência e disse: eu não errei, né? Eu simplesmente fiz isso de propósito. Os alunos: por que o senhor fez isso? Porque eu queria mostrar para vocês a tendência humana. Vejam só, eu tenho 9 acertos. Na tabuada de 9 aqui eu cometi um erro, mas 9 acertos. Nenhum de vocês falou das 9 vezes que eu acertei. Mas aqueles que me criticaram enfatizaram a única vez que eu errei. Tomem cuidado, meus filhos. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Porque na vida, isso provavelmente pode acontecer com você. Você pode dar o seu melhor e muitas pessoas vão chegar até você para falar de uma coisa errada que você fez ou que elas acham que você fez, o que é bem diferente. E se você não tomar cuidado, pode ser que você deixe de focar nas coisas boas que você já faz para prestar atenção naquela que você ainda não faz tão bem, porque uma pessoa, uma meia dúzia de pessoas, como diz o ditado, né, tá lá focando naquilo que não deve, quando provavelmente elas próprias também erram bastante. Fantástica essa conclusão do professor, só que eu vou pedir permissão a essa história que roda na internet para complementá-la, né? E dizendo que pior do que alguém ver o defeito em você e você se deixar bater, ignorando as coisas boas, é você, amigo querido que escuta a pílula do Evangelho, sou eu. Somos nós começarmos a enfatizar o defeito nos outros. Sim, porque, lembram-se, o mal que nos faz mal não é o mal que nos fazem, é o mal que nós fazemos. Né? O que gera energia negativa nessa lei de causa e efeito, que vai fazer com que eu colha aquilo que eu planto, é o equívoco que eu cometo. Então, vamos estar alertas. A pílula do nosso amado Evangelho de hoje convida você a refletir sobre os dois lados dessa importante moeda. Estão te criticando demais? Então passe pela peneira. As pessoas estão vendo o lado bom das coisas que você faz? Estão enfatizando isso? Estão respeitando isso?
Não. Então talvez seja importante você filtrar essas críticas e ver realmente de onde elas vêm, para ver qual é o ponto de evidência, de merecimento, de atenção que cada crítica que lhe oferecem realmente tem. E ainda que tenha, saiba filtrar, não é? Saiba filtrar, pega a parte boa da crítica, cresça, porque todos precisamos sim exercitar a humildade, mas não se abata jamais. Por quê? Porque você tem muito mais coisas boas. E cresça. Afinal, nenhum de nós é perfeito, né? Tirando Jesus que aqui esteve, nenhum de nós é perfeito. Então, vamos continuar trabalhando. Mas, por sua vez, tome cuidado com o oposto, que é para não ter o péssimo hábito de observar pessoas fazendo alguma coisa errada e ignorar as coisas boas que elas fazem. Não é? Um pai pode falir em algum momento como pai, mas durante anos pode ter sido um pai espetacular. Um marido, uma esposa, né, podem cometer erros na posição que lhes cabe, mas dentro de um contexto pode também ser observado a quantidade enorme de acertos. E assim vai, né, meus amigos? Um escritor não pode ser julgado por uma página de um livro, por um livro, né, de uma obra de 10, 20 livros. Isso não faz sentido. Só que cuidado, porque infelizmente muitos de nós agem assim. Agimos como julgadores, como censores, juízes inconsequentes, porque a gente costuma projetar no outro, né, a maledicência e a limitação, a falta de generosidade que temos no nosso coração. As grandes almas, como está o Evangelho segundo o Espiritismo, não julgam. A gente vai estudar o capítulo 5 e tantos outros. As grandes almas procuram compreender o outro, auxiliar o outro a crescer. Não adianta só você colocar o erro do outro em evidência. As grandes almas, como nos ensina acima de tudo Jesus, no famoso, lindo e maravilhoso Sermão da Montanha, dão amor. Né? Porque Jesus fala, né, que nós seremos julgados na medida que nós julgarmos. Então, aproveita a sua sexta-feira para você pensar sobre isso. Você tem sido uma pessoa bondosa, generosa, ajudando sim os outros a crescerem quando se equivocam, tendo carinho, cuidado, né, para apontar o possível erro do outro, ajudando ele a caminhar? Ou não? Tem sido aquela pessoa que gosta de colocar o erro do outro em evidência, em humilhar, né, em faltar com a caridade, com a fragilidade alheia? Como é que é isso? Você é daquelas pessoas que vibra quando pode ser útil ou não? Você vibra quando vê o erro do outro para poder mostrar que as pessoas estão indo mal? Como é que funciona esses sentimentos no seu coração? Cuidado, viu? Porque o que você está fazendo, certamente vão fazer com você. Seja de um lado ou seja do outro, né? Seja no caminho da compaixão, seja no caminho do julgamento. E aí? Fica a pergunta no ar. O que você acha que combina mais com o seu crescimento espiritual? Que Jesus te abençoe uma vez mais, que você tenha uma sexta-feira linda, maravilhosa, né? Um ótimo final de semana que está chegando. E, enfim, que possamos, né, meus amigos, caminhar com sabedoria. Desculpem aqui essa tossezinha no final. Já está passando, já a voz está de volta, né? Mas com sabedoria no meio de todo esse processo, né, de amadurecimento interior que nós estamos passando, no meio de toda essa avalanche, às vezes, de situações que a gente pode não compreender a princípio, mas que se a gente tiver a mente e o coração abertos, com certeza, no momento certo, nós vamos ter o devido entendimento, sem dúvida alguma. Mais uma vez, muito obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu afeto. Obrigado por nos ajudar a espalhar a palavra do Cristo no mundo. Deus, né, que te abençoe o tempo todo. Vou falar que nós falamos ontem, né, para os amigos espanhóis na viagem, né? Deus lo bendiga. Acho bonitinha essa expressão, né? Ou Dios la bendiga. Ou muitas bendiciones, né? Muitas bendiciones, quer dizer, muitas bênçãos para você, muita bênção para a sua caminhada. Então, um beijo grande no seu coração, luz e paz. E você já sabe, né? Até breve, até muito, muito breve. Mais uma vez, cuidado, com menos julgamento e com muito mais amor no seu olhar na hora de observar os equívocos alheios.